Muito bem, pessoal. Então estamos reunidos entre amigos para falar 7 motivos, Floquinhos, que o pessoal não tá dando tudo de si no treino, não tá levando a sério, não vai dar resultado nenhum. Vamos lá então. Já clica no gostei, se inscreva no canal. O nosso número 7 é o uso abusivo de pré-treino, estimulantes e tal. Então, normalmente quando você vê um abuso nesse sentido, são de pessoas que estão desengatadas com o treinamento ou simplesmente se viciaram por estarem desengatadas. Então assim, tomei uma cafeína hoje, deu uma animada, fui treinar legal, deu uma animada, não deu? Só que depois eu tenho que aumentar a dose, depois não funciona mais, aí eu busco uma substância mais forte, eu pego um pré-treino com alguma substância proibida e assim vai indo, e aí você tem um ciclo muito vicioso de abuso de pré-treinos, de estimulantes. Então, caso você esteja nesse daí, descontinue a utilização, vai sofrer um pouco, vai dar dor de cabeça, vai ficar indisposto, programa isso para o final de semana, e aí você fica longe pelo menos uns 2, 3 meses da sua vida. Essa primeira semana vai ser ruim mesmo, mas vai valer a pena. Depois, quando você puder voltar, manda lá um pouquinho, 50, 100, 150 miligramas de cafeína, 200 miligramas no máximo, que você está desacostumado, acredita, vai bater muito forte, só nos dias que você estiver cansado. Indício número 6, só treina quando está tomando algum esteroide ou algum suplemento. Galera, quem leva a sério o seu treino não precisa de nada. Então, pré-treino, de vez em quando é legal, no dia que você está realmente precisando. Agora, toda vez não. Mesma coisa aqui, só que não precisa ser só com estimulante. Por exemplo, não estou tomando creatina. Acho que não compensa ir na academia. Pô, como não compensa? Creatina não é nada comparado ao resultado que você vai ter com o treino, com a dieta. Então, lógico que é um bom suplemento, né? Na verdade, é o suplemento que eu mais indico para os meus alunos, é a creatina, de fato. Mas se você precisa dela para poder ir treinar, então não. Então tem alguma coisa de errado. Quando sobe o nível, quando você já não leva mais a sério o suplemento, você já vai falar, isso aí não vai dar em nada, se der é pouca coisa, você começa a ir para o mundo do esteroide. Então assim, eu só treino quando eu estou tomando pelo menos uma testinho, uma oxazinha, e isso vai subindo. Quando eu estou com dose baixa eu nem quero ir treinar, porque é mais manutenção, né? Então, galera, não deixa chegar nisso. Indício número 5, busca justificativa para faltar no treino, para furar a dieta. Olha só. Galera, a nossa mente é muito poderosa. Se você buscar justificativas para algo que você já quer defender, você vai encontrar. Qualquer explicação pode ser plausível se você já está vendido. Então, se você não quer ir treinar e você fica pensando em motivos, você vai encontrar. Poxa, é só um dia. Eu trabalhei muito hoje. Um dia só não vai fazer diferença porque eu treinei todos os outros corretamente, o que normalmente não é verdade. Amanhã eu vou compensar. Foi realmente, está sendo um mês atípico. Tem gente que fala, né? Tem gente que vai levando isso. Eu tive um dia atípico, eu tive uma semana atípica, eu tive um mês atípico, eu tive uma vida atípica, então não deu para treinar. Não duvido que tenha vidas que fica muito complicado, não é isso. Mas, mais ou menos falando, qualquer um consegue fazer algum exercício físico 3 vezes por semana. Então, se você vem usando desculpas e você vai encontrar elas, isso é um indício muito forte de que seu treino não está sendo levado a sério. Número 4, não ter um cuidado dietético. Galera, eu entendo, fazer dieta é desgastante. Nós temos 2 períodos, criação e manutenção. No de criação você se dedica muito mais, no de manutenção você se dedica menos e você mantém aquele resultado, é mais fácil. Então, você tem um período que você não pesa os alimentos e tal, tudo bem. Não acho nada de, pensando numa vida inteira, isso pode acontecer. Por um período pequeno, se você quer ter um resultado máximo. Mas vocês que desandam totalmente, que é o problema. Uma coisa é você desfocar um pouco da dieta. Então, eu não estou mais pesando o alimento, mas eu estou comendo ali a olho, arroz. Eu troquei o arroz integral pelo branco, que eu estava com vontade. Arroz, feijão, cara. Outra coisa é você falar assim, poxa, eu comi arroz integral, uma porção de salada, um filé de frango grelhado, agora eu troquei por um milkshake. Aí você fala, pô, mas aí não, aí avacalhou demais. Então não deixa avacalhar muito, porque essa regredida vai custar, mesmo que seja uma regredida de 2 semanas, vai custar às vezes mais de meses para você recuperar. Então, sabe, você conquistou, faz um meia boca ali, para se piorar pouco, ser mais fácil voltar. Indício número 3, você para de treinar até a falha. Lembro de um aluno meu, que eu perguntei, como é que estão as coisas aí? Ele disse, não, tá tudo bem,
Só que assim, Leandrão, eu não treino até a falha, né? Eu não... Então assim, um aluno que não treina até a falha, ele estava, na verdade, entrando para ser meu aluno, né? Se você não treina até a falha, se o treino não é desafiador, né? Temos um estudo muito legal que mostra 2 grupos e um grupo manteve um treinamento muito leve, certo? Mas em volume bom, e o outro reduziu o volume drasticamente, mas o que ele fez até a falha. Então, por exemplo, aqui ele fazia 4 exercícios, aqui ele fazia 1. Aqui ele fazia 4 de qualquer jeito, sem carga, sem ir até a falha, e esse 1 ele ia até a falha. Adivinha quem manteve mais massa muscular? Esse primeiro grupo. Então, você treinar até a falha é um fator basicamente determinante para o teu resultado. Você não precisa treinar com muita carga, não é isso. Mas o treino tem que ser desafiador, você tem que ir até a falha. Quando a gente fala de intensidade, não estamos falando da intensidade da categorização acadêmica, estamos falando da intensidade de ser difícil. Então eu posso fazer um peso leve e ficar pesado. Como? Fazendo um movimento mais lento, mas eu tenho que buscar a falha. Um outro indício que eu vejo muito, número 2, é você só treinar o que você gosta. E galera, tem gente que usa isso muito como desculpa, pelo menos eu estou indo treinar. Bom, realmente, para quem não tem nada, metade é o dobro, até aí beleza. Só que se você ficar muito tempo nisso, seu shape vai ficar uma porcaria. Por quê? Porque vamos dizer que eu gosto de treinar peito e bíceps. Coisa hipotética, isso quase não acontece com ninguém dos homens. Então o cara vai lá e faz peito e bíceps, peito e bíceps, peito e bíceps. Perna não faz nunca, ou às vezes só faz superior, não faz inferior. Galera, é como eu disse, melhor do que nada vai ser. Mas se for assim também, vamos pedir esmola, porque aí, né, para quem não ia ter nada de dinheiro, já pedir esmola já tá bom, não precisa trabalhar. Então não aceite migalhas, não aceite esmolas. Tenha um treino realmente épico, faça um treino realmente ferrado mesmo, bom. Eu ia usar um palavrão, mas não pode, porque fica muito pejorativo nos vídeos. Então, não treine só o que você goste. Na verdade, se você conversa com alguns atletas, eles falam o contrário. Treina o que você não gosta. O que você não gosta é o que você vai treinar, porque normalmente é o que você precisa. O cara que tem o trapézio muito forte, ele gosta de fazer trapézio. Claro, ele já é forte, já pega a carga, quando faz um pump fica enorme. Não é o meu caso, eu juro. Eu não treino trapézio, isso aqui é genética. Eu não treino justamente porque já está assimétrico. E é muito difícil você perder massa muscular de um grupo, como vocês podem ver historicamente aí. Então, não treine só o que você gosta, porque senão o seu shape vai ficar torto. E não vai nessa ilusão, pelo menos eu estou crescendo. Nem tudo que é grande é bonito. Um cara que é feio e ele aumenta tudo proporcionalmente do jeito que ele está feio, ele fica feião. Então, você pega às vezes um cara que dá metade dele em quantidade de massa muscular, encaixadinho, chama muito mais atenção. E o indício número 1 é qualquer coisa é mais importante que seu treino. Então, como eu disse, se você procurar uma desculpa, você vai encontrar. Pode ficar sossegado que você vai encontrar até mais de uma. Quando você fala, diz assim, eu não vou treinar hoje porque apareceu uma coisa, Olha, uma vez ou outra eu entendo. Pô, Leandrão, hora do treino, 12:00. Beleza, vou ir treinar. Eu falando comigo mesmo, que eu sou meio louco mesmo. O Neymar mandou uma mensagem aqui e quer fazer uma live comigo, falando que a minha assessoria esportiva é a melhor. Você fala, acho que é justificável profissionalmente eu furar no treino hoje. Agora, isso não vai acontecer todo dia. Amanhã aparece o Messi, amanhã aparece o Ronnie Coleman, amanhã aparece o Randy Rumble. Não vai acontecer isso. Então, realmente, eu já deixei de ir treinar para fazer uma gravação muito importante, um podcast, uma coisa altamente relevante. Mas é uma vez. Agora, quando fica muito frequente, você que está abrindo as pernas. Tá? Pode ter certeza disso. Agora, o que motiva muito? É o antes e depois, é o resultado. Eu fiz um vídeo aqui no canal reagindo aos antes e depois das pessoas que vocês acompanham. O Caio Botura, o Coach Rubens, o Gorgonoide, o não sei quem. Dá uma olhada nos antes e depois dessas pessoas aqui, vocês vão gostar bastante.